Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth e hoje o tema é Cavaleiros do Zodíaco. Sensacional! Mitologia da esperança, ou de esperança, melhor, né? Isso, de esperança. Então, meus amigos, rapidamente, nós estamos com uma campanha. Precisamos de cestas básicas, pode ser a cesta básica inteira, ou pode ser um item dessa que está aparecendo na tela para doar. O Bazar está precisando de roupas, calçados em bom estado, as gestantes e os necessitados, fraldas do PLGG, dias de doação e horários. De segunda e quarta, das 19 às 21 horas, na sexta, das 13 às 15 horas. Rua Bolívia, 717, no Parque das Nações, aqui em Santo André. É lá na Casa Espírita Edgar Armon. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês nos ajudem. Então, meus amigos, Cavaleiros do Zodíaco, vamos lá, mais rápido possível. Então, eu vou contar a parte das casas, 12 casas para vocês. Estava lá a turma dos Cavaleiros, que defende a Saori Kid, que ela é a reencarnação da Atena. Ela reencarnou como Atena. Ela era adotiva. O avô dela é um nome japonês diferente lá que E eles estavam lá e a Atena estava junto. E daí um cavaleiro que era de prata, ele atirou uma flecha e acertou o peito da Saori Kid, que era a Atena. E o que aconteceu? Daí eles não podiam perder tempo, eles tinham que avançar as 12 casas o mais rápido possível para salvar a vida da Atena, que estava caída no chão, porque aquele atirou várias flechas e uma pegou no peito dela. E depois eles tinham 12 horas para chegar até lá, para pedir para o mestre tirar a flecha do peito dela. E o Shun de Ares, ele tinha que restaurar as armaduras de bronze, porque eles estavam com as armaduras todas estouradas, né? E ele levou 1 hora e precisava de sangue dos cavaleiros. Estava super linda as armaduras, e ele deixou os cavaleiros passarem pela casa dele, porque ele falou: não temos tempo a perder. Vão, eu libero vocês na minha casa. Nem vou querer enfrentá-los, porque vocês perdi 1 hora aqui. E daí chegou na casa de Touro. Ai, o Aldebaran, ele era o Touro. Ele é difícil. Quem enfrentou ele foi o Seiya de Pégaso. E ele dava o meteoro, me dê sua força, Pégaso, não sei o que mais. Mas não adiantava, ele era muito forte, o Touro. E ele falou que ele ia deixar o Pégaso passar, porque os outros passaram para a próxima casa, os outros. E ele enfrentou o Seiya, aquele lá, o Aldebaran de Touro. Ele falou que ia deixar o Seiya passar se cortasse o chifre dele. E ele conseguiu cortar o chifre do cavaleiro, mas foi difícil, foi uma luta muito difícil. E ele falou: pode passar a Seiya, você conseguiu. Daí foram para aquela casa maravilhosa de gêmeos. Mas a casa de gêmeos, pessoal, era uma casa ilusória, era um labirinto que não tinha mais fim. E estava lá o cavaleiro, a armadura do cavaleiro, e eles estavam pensando: olha, a armadura está lá, mas o cavaleiro não está lá. Será que é uma ilusão? Daí eles falaram: vamos passar correndo por ele? Porque se atacar, a gente pode ser atacado. E passaram correndo, mas os cavaleiros eles estavam correndo, e nunca saía da mesma casa. Até que 1 hora eles conseguiram sair da mesma casa. Eles acharam a saída
Daí foram para a próxima casa. Ai, meus amigos, eles tiveram que enfrentar o terrível Máscara Negra. Máscara Negra é o de câncer. Ele era terrível. Eles tiveram que enfrentar que ele mandava para o mundo dos mortos, ele mandava para outra dimensão. Olha, ele era terrível. Para sair do mundo dos mortos, eles acabaram tendo que sofrer o Ikki. Se eu não me engano, foi o Ikki que enfrentou ele. Se eu não me engano, hein, amigos? Mas assistam os Cavaleiros, que daí vocês vão poder lembrar. E depois passaram por ele, mas olha, foi muito difícil. Depois do câncer, acho que vem Leão. Ah, pensaram que eles iam passar pelo Leão tranquilamente, que iam deixar ele passar porque era um cavaleiro amigo, né? Não, 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 não. Tiveram que enfrentar ele também, mas no final, com muita luta, conseguiram passar pelo de Leão. Mas foi difícil. A garra do leão, assim, nossa, era imbatível. Um cavaleiro de ouro contra os bronze, dificílimo. A desvantagem era grande. Mas depois, meus amigos, depois do leão, virgem, o mais próximo de Deus, o chakra de virgens, os 7 sentidos, ele tinha o poder de fazer um escudo se proteger contra qualquer ataque de qualquer cavaleiro, porque ele era o mais próximo de Deus. Ele sentava assim, ó, dobrava as pernas assim, ficava assim, ó, sabe? E fazia assim um escudo entre ele, para não pegar nele, qualquer ataque. E depois ele pegava, pessoal, ele atacava. Agora eu vou tirar o sentido tal, ele falava de você. Agora eu vou tirar outro sentido. E daí, depois de tirar todos os sentidos, era o golpe final, que ele pegava e matava o cavaleiro que estava naquela casa. Mas eles conseguiram passar muita dificuldade também. O de Virgem foi dificílimo, foi terrível. Depois, o de Libra. Só que o de Libra era um mestre ancião. O mestre ancião estava bem velhinho e ficava lá na cachoeira. Sabe por que ele ficava na cachoeira? Diz a lenda que a cachoeira era para energizar, para deixar a energia dele bem forte, de jovem. E ele ficava ali para isso. E daí eles passaram, mas assim, não passaram, porque um outro cavaleiro foi até lá. Se eu não me engano, foi Escorpião que foi até lá. E foi difícil. Ele pegou e. Sabe aquela agulha de escorpião? Escorpião ferroa, né? E deram bastante agulhada nos cavaleiros. Se eu não me engano, foi o Seiya ou o Yoga que enfrentou esse. Mas assistam, porque a nossa memória às vezes pode falhar um pouquinho, né? Daí eles passaram pelo de Escorpião, que estava protegendo a casa de Libra, se eu não me engano. Daí foram para o Libra, foram para o Escorpião. Mas assim, o Escorpião lutou de qualquer jeito. Foi uma luta difícil. Uma luta dificílima. O Escorpião era, nossa, muito forte. Um dos mais fortes era o de Escorpião. O Cavaleiro de Escorpião, meu Deus do céu, era muito bom. Passaram por Escorpião. Enfrentaram, sabe quem? Escorpião. Depois veio, se eu não me engano, era Sagitário. Só que a Escorpião Sagitário, só que a casa de Sagitário estava livre. O cavaleiro de Sagitário havia morrido já. Não tinha ninguém para proteger. Eles passaram tranquilamente. Mas depois, né?
tiveram que enfrentar, o Shiryu enfrentou o Shura de Capricórnio. Ah, esse aí era terrível. Ele enfrentou a Excalibur, ele tinha no braço dele a espada que cortava tudo. Era um dos mais fortes também, de ouro. Só que no final, o Shiryu venceu. Ele levou o sétimo sentido dele e o Shura de Capricórnio subiu com ele. Assim, o Shiryu subiu com o Shura, né, lá no universo. E daí ele estava explicando para o Shura, eu estou defendendo Atena, falava um monte de coisa assim, e daí ele viu que era verdade, e se arrependeu e doou, e deu a armadura dele, porque a do Shiryu estava destruída, e o Shura morreu, e o Shiryu se salvou porque estava com a armadura do Shura. Depois foi para Aquário. O Aquário era um mestre do Yoga. Yoga é aquele lá de gelo lá. E, sabe, depois disso, ele enfrentou o Yoga, mas os outros passaram lá, passaram pela casa. Só que o Yoga ele congelou o Yoga no gelo. Deixou lá, como se fosse um caixão congelado. Depois teve que vir outro cavaleiro para libertar o Yoga de lá. Mas isso demorou. Daí passaram por lá, daí tiveram que enfrentar Afrodite de. Deixa eu ver. Peixes. Afrodite de peixes. Ele tinha aquela flor envenenada, assim, que grudava assim no cavaleiro e matava na hora, ia matando aos poucos, assim. E ele colocou as escadas, tudo assim, jogou tudo aquela flor envenenada, assim, aquelas pétalas envenenadas. E o Seiya passou por ele. E correu tanto, mas que ele não conseguiu, que o veneno pegou nele. Só que daí ele correu bastante. E conseguiu chegar no mestre. Tinha o lado bom do mestre e o lado ruim, porque ele roubou o lugar do mestre antigo. Matou o mestre antigo, que era o mestre das 12 casas, e ele ficou no lugar e queriam matar Atena. Um cavaleiro salvou ela, que era o Sagitariano, o cavaleiro de Sagitário, levou ela para longe e adotaram ela. Foi um japonês que viu ela assim, abandonada, e adotou ela como neta dele. Enfim, e daí ela é a reencarnação da Atena. E ele passou, ele falou antes o lado dele, bom, falou para o Seiya, eu não consigo tirar aquela flecha que colocaram. Você precisa pegar o escudo da Atena que está ali, e quando amanhecer, o sol vai bater no escudo e vai acertar na Atena e vai tirar. Só que o lado mal veio nele. A questão dos gêmeos. Ele era os gêmeos. O mestre era os gêmeos. O lado mal, daí ele teve que enfrentar ele. Mas aí no final ele conseguiu tirar. E agora eu passo para a Beth. Ele tirou aquilo lá que estava na Atena, a flecha. Beth, é com você. Boa noite, pessoal. É fantástica, né? Toda essa história parece pura violência, mas tem um significado por trás filosófico. Então, é uma série japonesa de mangá e anime. Tem Sanseiya, né? Sanseiya, ou Os Cavaleiros do Zodíaco, escrita e ilustrada por Masami Kurumada. É uma mistura oriental de artes marciais e mitologia greco-romana e constelação. Foi publicado originalmente em 1985 numa revista japonesa, como mangá, mas inicialmente não fez muito sucesso. Em 1990 foi para a televisão japonesa como anime, mas também não fez tanto sucesso.
Aí foi para a França, para a Espanha, e aí, né, fez muito sucesso. Em 1994 chegou no Brasil, na Rede Manchete, e muito sucesso, tá, né? Quem lembra dos bonequinhos? Foram 114 episódios de anime e também foram exibidos vários filmes. São várias sagas. Em cada saga, os cavaleiros lutam por algo específico. Então, na primeira saga, é essa que o Rodrigo também, né, nos relembrou, né? Ocorre no santuário e significa a nossa consolidação como ser. A segunda saga é a de Hades, é a luta consigo mesmo para assumir a própria função social, a própria vida, para saber o que fazer. Ainda há, né, produções de novas sagas na forma de animação gráfica, mas na cronologia clássica é que nós temos as sagas essenciais. As novas cronologias trazem histórias paralelas que passam em outras realidades. Não é mais o cânone, né? Mas reutiliza essa franquia para pensar outros aspectos da vida. Tem um podcast no site Nova Acrópole, é muito bacana. O professor Bernardo Norati comenta, Danilo Gomes também, né, participa, e eles explicam que a mitologia grega antiga conta, né, que o mundo era regido pelos deuses. Zeus cuida do céu, Atena é a guardiã da terra, Poseidon dos mares, Hades cuida do mundo dos mortos, do inferno. E às vezes Poseidon e Hades querem dominar a terra. E cada deus tem os seus cavaleiros para ajudá-los. Os cavaleiros do zodíaco são jovens que arriscavam a própria vida para defender a Atena. Por isso eles são chamados de cavaleiros da esperança. Eles têm armaduras, têm poderes sobrenaturais, né? Então rajadas de energia, né? Isso é uma fantasia do desenho, né? E cada cavaleiro está relacionado a uma constelação. Bom, há muito tempo atrás houve uma luta entre Atena e Hades, porque Hades queria lançar a Terra na escuridão. E de tempos em tempos, Atena reencarna para proteger a Terra. E isso representa os avatares da filosofia oriental, né? Que também reencarnam de tempos em tempos para trazer uma mensagem de amor, de sabedoria, de concórdia. Então, Buda, Krishna, Lao Tse, Cristo. E nos tempos atuais, conta, né, essa saga dos Cavaleiros do Zodíaco, a Hades retornou para tentar governar a Terra. E Atena reencarnou como Saori Kido, e até Atena representa uma mestra da humanidade. Ela reencarna, né, num período histórico conturbado para defender a justiça e a paz mundial. E jovens corajosos se uniram novamente para protegê-la. Os cavaleiros, né, eles têm diferentes níveis, diferentes graus hierárquicos. Então, no nível mais alto estão os deuses. Depois vem, abaixo dos deuses, os cavaleiros de ouro, que são 12, um para cada casa zodiacal, né? E eles têm, como o Rodrigo falou, poderes excepcionais. Depois, abaixo, vem os cavaleiros de prata. Fazem parte do exército que protege a Acrópole. E abaixo de todos, né, no grau mais baixo, tem os cavaleiros de bronze, que são 5, eles estão próximos a Atena para protegê-la. E eles é que são os personagens principais da saga Cavaleiros do Zodíaco. E a saga do Santuário, né, que o Rodrigo tão bem nos recordou, mostra assim o desafio dos cavaleiros de bronze. Eles têm que enfrentar os cavaleiros de prata, os cavaleiros de ouro, porque os cavaleiros de prata e de ouro se desvirtuaram de suas missões.
E esse enfrentamento, né, dos cavaleiros de bronze significa uma autossuperação interior. O que os cavaleiros de bronze têm que superar realmente é a si mesmos, superar suas fraquezas, sua vontade de desistir. E aí vão aparecendo os vários desafios para serem superados, para despertar as potências interiores, né? O Rodrigo foi falando, né? Os cavaleiros foram subindo de casa em casa zodiacal até chegar no santuário. E esse é o tema das várias ordens de cavaleiros. Por exemplo, tem o mito do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, onde cada cavaleiro representa uma virtude, uma potência. E os cavaleiros, eles não só morrem por seus ideais, mas também vivenciam os ideais de justiça, de bondade, de honradez, de generosidade. Inclusive, o filósofo Platão no livro A República, ó, ele viveu no século IV antes de Cristo na Grécia, né? O Platão conta o mito dos metais. Então, Platão relaciona as características dos seres humanos com os metais, ouro, prata, cobre, ferro, e como o ser humano vai evoluindo, assim como os cavaleiros, né? De bronze, de prata, de ouro. Então, nessa saga, tem os cavaleiros, tem as amazonas, que lutam por um ideal, estão buscando os seus valores, é, buscam dominar as suas paixões, desenvolver as suas potencialidades. Tem o mestre ancião, né? É igual o mestre Yoda, né? Da saga Star Wars, ou como o Morpheus do filme Matrix. Eles são sábios, eles trazem ensinamentos aos homens. Bom, no início da saga, os Cavaleiros do Zodíaco, né? Os cavaleiros ainda são crianças. Aí cada um vai para um canto do mundo e em cada local tem um mestre diferente. E eles são submetidos a treinamentos. E o mestre não ensina apenas técnicas de luta, de defesa, mas eles são mestres de sabedoria de vida. E a saga do santuário, né? Conta a história do órfão Seiya. Seiya significa flecha estelar, que vai para o santuário na Grécia para obter a armadura de bronze de Pégaso. Após despertar o poder dos cavaleiros, né, que é uma essência espiritual chamada de cosmo, que se originou do Big Bang, né, Seiya rapidamente se torna o cavaleiro de Pégaso. Quer dizer, é uma jornada épica. Toda essa série mostra a luta interna, né? São os nossos desafios interiores, questões existenciais, a busca da verdadeira essência, é o devir, o vir a ser. Então, a série mostra, né, que tem a Acrópole. Acrópole significa cidade alta, onde fica o santuário de Atena, a deusa Atena. Abaixo desse santuário tem, como o Rodrigo explicou, as 12 casas do zodíaco. E cada casa pertence a um signo do zodíaco e representa uma função no todo da nossa personalidade, do nosso ser integral. Cada casa zodiacal tem um cavaleiro de ouro que o protege, né? Como tem os cavaleiros de prata, que protegem o santuário, tem os cavaleiros de bronze, que protegem a deusa Atena. E se há um descompasso, se uma casa se rebela contra a outra, aí surge a luta para a defesa do todo. Isso representa a busca do nosso equilíbrio interior. Atena representa o centro do nosso ser, ela é o coração, ela é a bondade. Para a filosofia grega, o coração é o centro onde estão as emoções, os pensamentos. E a nossa tarefa é buscar o equilíbrio entre emoções e pensamentos, e é isso que conta a saga, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco. E o Hades representa o dever ser, né?
é a luta, a batalha, aquilo que podemos nos tornar. Paulo de Tarso, lá no Evangelho, fala do bom combate, para a gente combater os vícios, as paixões, ou seja, fazer a reforma íntima. É a luta pela autorrealização, a luta pelo nosso espaço na sociedade, a luta pela nossa função social, a luta pelas nossas ideias para que elas sejam respeitadas. No pensamento greco-romano, nós somos seres políticos além de sociais. Então, como seres sociais, nós temos responsabilidades para com a família, e como seres políticos, temos responsabilidades como para com todos. E os cavaleiros do zodíaco são uma mitologia da esperança, porque é uma jornada para o nosso existir. O existir é um conceito grego, né? Ex, sair para fora, existir como ação. Então, é uma jornada épica de cada um. É a busca pelo propósito de vida, e esse propósito de vida é particular de cada pessoa, né? Não é uma simples escolha, mas uma descoberta, a descoberta de si mesmo. E agora nós vamos ver os conceitos da filosofia nos Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, Cosmo, né? No primeiro episódio, Marim explica para o pequeno Seiya o que é o cosmo. Tudo no universo é feito de átomos, pequenos universos. Quando os átomos explodem, dão a sua energia. E nós temos uma sintonia com as constelações do céu, que nos dão poder. Outro conceito é que tudo é transitório. Tem até um discurso do Hades, né, que diz assim: tudo morre, até o universo. A vida do homem é muito breve, é um piscar de olhos. Então, né, a gente ouve lá na saga que os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam e amam, mas tudo isso é transitório. Outro conceito é o sexto sentido, que é a intuição. Os cavaleiros, eles têm o sexto sentido, que é a intuição. A humanidade também vai adquirir o sexto sentido quando chegarmos no mundo de regeneração. E o desafio do Cavaleiro de Bronze é desenvolver o sétimo sentido. O sétimo sentido é a compreensão perfeita da expansão do universo e da união que temos com todo o universo. Os Cavaleiros de Ouro, como bem lembrou o Rodrigo, né, já têm o sétimo sentido, esse acesso ao cosmos, essa energia que está no cosmos e também neles mesmos. Cosmos, então, é uma força interior. Isso é uma lição para nós, porque quando estivermos passando por grandes dificuldades, precisamos fazer um mergulho interior, né, um mergulho interior mais profundo, para buscar essa força interna, que nos Cavaleiros do Zodíaco chama-se cosmo. E na filosofia, o cosmo significa o ponto máximo da energia interior, é a virtude, né? São as energias latentes que se concretizaram. E quando os cavaleiros acessam o cosmo, eles se transformam em semideuses, né? Eles passam a uma condição sobre-humana. Bom, tem a Acrópole, né? Na Grécia Antiga também tinha a Acrópole, que significa cidade elevada, ficava no alto de um monte, né? E no topo da Acrópole havia o Partenon, que era o templo dos deuses do Olimpo, né? Ficava nesse local elevado. E a Acrópole grega representa a consciência mais elevada, assim como aparece também nos Cavaleiros do Zodíaco. E existem 3 grandes sagas dos Cavaleiros do Zodíaco, né? As mais renomadas: a saga das 12 casas do Zodíaco, ou a saga do Santuário, que o Rodrigo, né, nos trouxe, a saga de Asgard, da mitologia nórdica, e a saga de Poseidon,
Essas são as primeiras sagas, que são as mais famosas. E a saga das 12 casas, né, é, mostra esse local parecido com a Acrópole grega, né, antiga, em Atenas. Então, abaixo da Acrópole, né, e para se chegar à Acrópole, era preciso passar pelos 12 templos, essas 12 casas zodiacais, cada uma com seu cavaleiro de ouro, né, que a protegiam. Mas os cavaleiros de ouro foram enganados. Eles estavam achando que protegiam Atena, mas, na verdade, né, um mestre queria matá-la. E os cavaleiros de bronze tiveram que enfrentar todos esses cavaleiros de ouro, né? Como contou aqui o Rodrigo, né? Eles foram vencendo cada cavaleiro de ouro de cada casa zodiacal. Ou seja, isso significa vivenciar todas as provas de superação, escalando cada casa. Representa uma escalada interior, né? De ampliação da consciência. E a Acrópole, então, é a cidade alta, mas na filosofia não é só um lugar físico, mas é a nossa consciência mais elevada, uma consciência desperta, amadurecida, para a gente poder tomar melhores decisões e ter um acesso, né, um acesso a um grau de energia mais profundo e mais forte, que os cavaleiros do zodíaco chama cosmos, né? E cada cavaleiro do zodíaco traz um conhecimento, né, geral da mitologia grega, cada saga, né? Tem a saga que traz da mitologia nórdica, ou da mitologia greco-romana. E a mitologia não é só uma história, mas sempre tem um conteúdo simbólico. Todas essas tramas, elas não têm o objetivo de enfatizar a violência. Então, as pessoas, né, que ouvem ou assistem um pedacinho do Cavaleiros do Zodíaco pensam, nossa, é só briga, briga, briga. Não! O conteúdo essencial é a defesa de valores, dos princípios de justiça. Cada desafio, cada superação traz uma lição moral. Por exemplo, o esforço pela superação deve ser constante, a defesa da justiça. Então, cavaleiros do zodíaco, eles não querem brigar entre si, mas eles brigam quando é preciso defender a justiça no mundo. E os cavaleiros do zodíaco falam de amizade, de união. Os cinco personagens principais são diferentes entre si, têm temperamentos diferentes, né? Os cavaleiros de bronze. Eles foram treinados em locais diferentes do planeta, tiveram diferentes mestres, mas permanecem unidos, eles sacrificam-se para ajudarem-se uns aos outros, e a Atena é o ideal que os une. Tem até um episódio onde Saori, né, que é a reencarnação de Atena, é raptada, e aí surgem conflitos entre os cavaleiros de bronze, como se eles tivessem perdido o ideal, esse ideal de proteger a Atena. Mas, por fim, eles superam esses conflitos internos. Então, o Cavaleiro do Zodíaco também fala de esperança. Por mais difícil que seja a situação, os cavaleiros nunca perdem a esperança, sempre acreditam na vitória do bem. E o Cavaleiro do Zodíaco, né? Os cavaleiros trazem alguns conceitos budistas também, a imortalidade da alma. Quando um cavaleiro morre, ele vira constelação, ou uma estrela, e continua orientando seus companheiros. O corpo é só uma casca, o verdadeiro ser é o espírito imortal, e também fala de reencarnação. Atena é a reencarnação, né? Ela reencarna como Saori. E tudo isso também é o que ensina a doutrina espírita, né? A nossa alma é imortal, o nosso corpo físico é só uma casca, o nosso verdadeiro ser é esse espírito imortal, estamos sempre reencarnando, e o objetivo de todas as nossas encarnações é fazer essa escalada, né?
essa ampliação de consciência, tornarmos-nos cada vez mais nós mesmos, despertar as nossas potencialidades, o sétimo sentido, né, o cosmo, e essa escalada é representada na primeira saga dos Cavaleiros do Zodíaco, quando eles passam, né, por todas as casas, as 12 casas, lutando com um, lutando com o outro, até chegarem ao Santuário de Atena. Então, amigos queridos, é bastante profunda toda essa saga de Cavaleiros do Zodíaco, fez um sucesso tremendo no Brasil, e, de certa forma, ainda faz, né? Porque tem o nicho, né? Tem os encontros dos fãs dos Cavaleiros do Zodíaco, recentemente teve, mas é muito, muito conhecimento profundo que cada episódio nos traz. Se a gente analisar assim com esse olhar de evolução, de espírito imortal, de jornada, né, do nosso espírito, nós vamos captar muitos desses ensinamentos. Então, vamos fazer uma vibração por todo o nosso planeta, por todos aqueles que estão empenhados nessa jornada épica rumo à sua, né, evolução, todos aqueles que estão buscando tornarem-se pessoas melhores e tornar o mundo melhor, um mundo de justiça, de paz e de amor. Vibremos por todos os que trabalham na seara do Cristo, por todos aqueles encarnados e desencarnados que estão fazendo, né, o mundo cada dia um pouquinho melhor, mas também vibremos por aqueles que ainda optaram os caminhos não tão bons, né, como Hades, né, que ainda trazem, né, esses ideais inferiores, que eles também despertem, né, da sua consciência. Vibremos pelo SIAC, né, que completou 8 anos. Parabéns a todos, toda a equipe espiritual, a toda a diretoria encarnada, a todos os tarefeiros que fazem, né, o SIAC cada dia maior, se inscrevam lá, tem vídeos incríveis, assuntos maravilhosos. E agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais esse encontro. Eu não costumava assistir Cavaleiros do Zodíaco, meu filho é fã, né, de carteirinha, mas eu nunca assisti assim com essa profundidade. Graças ao Rodrigo que sugeriu esse tema e eu fui atrás e pesquisei, eu aprendi muito. Então, obrigada a todos vocês pela atenção e uma boa noite.